Bom, entrevista com o professor Newton Milanês. Professor, uma pergunta que a gente tem feito a algumas pessoas aqui no evento, né, que marca os 40 anos da morte do Foucault, mas também da publicação da Coragem da Verdade, na verdade do curso, né, publicação da História da Sexualidade 2 e 3, né. Você ficou há uns anos já, um bom tempo, né, mas a gente queria saber, uma pergunta mais de ordem pessoal, como o Foucault chega na sua vida, como o senhor encontra o Foucault, como ele atravessa a sua trajetória, né? É muito interessante porque a primeira vez que eu me deparei com Foucault, eu estava na faculdade de letras. Eu fiz letras na PUC, em Campinas. E em frente o prédio de letras tinha uma livraria e eu comprei o livro A Vontade de Saber. E à medida que eu fui lendo, eu me dizia, nossa, mas como alguém pode dizer esse tipo de coisa? Será que ele não vai ser preso? Eu não vou ser preso se for encontrado com esse livro? Porque ainda estava com aquele resquício da ditadura, da repressão, do que podia ser dito, do que não podia ser dito, né? Então, nesse primeiro momento, foi o primeiro contato assim, de impacto, de choque com a leitura do Foucault. Depois, quando eu iniciei o meu mestrado no final dos anos 90, no campo da linguagem, né? Aí a coisa já estava mais palatável, eu entrei bem pela questão da arqueologia do saber, mas os impactos ainda continuam, né? Porque a gente tem feito esses estudos sobre a parresia, pensando o nosso lugar na democracia, o livre dizer, o livre falar. Então, o encontro com Foucault, ele é, para mim, diário, semanal e sempre muito retumbante. E professor, a obra do Foucault ela tem passado nos últimos anos por muitas novas publicações, né? Então, o primeiro Foucault que circula no Brasil é o Microfísica do Poder, o Vigiar e Punir. Depois começam a surgir os ditos escritos e depois os cursos no Colégio de France. E depois surgem o volume 4 da História da Sexualidade, cursos na Universidade Clermont-Ferrand, em Lille, né? Como é para você esse processo de atualização, digamos assim, da obra do Foucault, né? Bom, eu acho isso incrível, porque quando eu estava lá estudando há 2 décadas atrás, né, pensar arqueologia era algo assim difícil e era a entrada para o Foucault. Então, no meu doutorado, eu ainda estava estudando arqueologia do saber. Depois de todo esse tempo, com a ajuda da internet, com a circulação, as aulas do Foucault estão na internet, com todas as publicações que a gente tem um público, né, muito mais maduro. Os pesquisadores estão muito mais maduros, com muito mais material do que quando eu comecei. Né? Uhum. Então, quem começa a escrever uma dissertação hoje, começa de um lugar totalmente diferente no qual a gente estava lá no início dos anos 2000. Uhum. Então, essa possibilidade, né, das publicações, das atualizações, faz com que a gente possa pensar, junto com Foucault, muito mais fortemente quem somos nós enquanto figuras históricas nesses dias de hoje. Então, a gente acho que teve um retorno à nossa própria história e às nossas próprias vozes no decorrer dessas 2 décadas que eu tenho me enfrentado aí nessa busca, luta e nesse enigma discursivo junto com Foucault. E o senhor tem produzido documentários também, o senhor tem uma relação de pensar o Foucault também a partir de imagens. Por exemplo, um documentário sobre a vinda do Foucault à Bahia, né? Ele fez uma conferência em 76, na Faculdade de Medicina, ele deu entrevistas em jornais alternativos, isso está presente no seu documentário. E ontem o senhor apresentou aqui um que o senhor chamou de uma fita, né? Que vai ser lançado ainda, né? O Foucault 1975. Em que o senhor tem um trabalho não só de comentar o Foucault, ou de fazer uma exegese do Foucault, mas junto com o Foucault, criar algo, pensar algo, recriar algo, repensar e se apropriar dele de uma forma muito singular. Eu queria que o senhor conversasse um pouco sobre tanto o seu documentário, da vida da Bahia, né? Que o senhor exibiu ontem, começa a sua relação entre Foucault e a imagem, como o senhor vê
sua produção audiovisual, né? Esse documentário do Foucault na Bahia, ele tem mais de uma década. Foi quando a gente começou realmente, aqui no Brasil, a querer traçar por onde que o Foucault passou, o que ele fez, o que ele disse, né? Então, realmente no momento, foi um trabalho bastante importante. A gente ouviu pessoas que tinham material aqui, que tinham cruzado com ele aqui também em Salvador. Mas o que foi mais bacana mesmo, eu acho, nesse documentário, foi o fato de como o Foucault reagiu às coisas que ele viu aqui. Por exemplo, a capoeira. Ele, ele, ele fala, né, como que um lugar, né, que tem esse tipo de manifestação, né, essa possibilidade de expressão e de luta, né, é um lugar de resistência, a capoeira, pode emergir, né, e circular no meio dessa repressão da ditadura. Então, o que estava me impactando naquele momento é ainda a mesma coisa que mexe comigo no documentário do Simeon Wade. Essa questão dessa prática de liberdade, esse exercício de liberdade que o Foucault promove à medida que a gente trava esse diálogo com a obra dele. Eu queria que o senhor conversasse um pouco sobre o audiovisualidades em mim, né? Assim, a gente acabou de receber o livro, né? Assim, também tem esse título, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse livro, né? Assim, a gente já folheou rapidamente, tem um capítulo de O Como Eu Te Amo, Marcelino Pau e Vinho, né? A gente queria ouvi-lo um pouco e também uma produção que para mim pareceu bastante original também, em quadrinhos, né? Assim, em linguagem de quadrinhos, né? Eu acho que isso foi uma virada, assim, na minha vida, me dá a possibilidade de escrever sobre o audiovisualidades em mim. Bom, antes disso tem um trabalho que é o Audiovisualidades Elaborar com Foucault, que foi um momento na minha vida que eu falei, acho que eu preciso situar, formalizar um pouco, né? Como eu estou tomando as imagens e os sons a partir de uma leitura Foucaultiana. Então, a ideia do Audiovisualidades Elaborar com Foucault era mostrar como a espessura histórica aparecia em termos de repetição, de fala de uma atualidade em filmes, em vídeos, enfim. Foi isso que eu propus e busquei mostrar como estava funcionando ali essa seriação, esse lugar da história, no que a gente pode chamar de cinema ou numa materialidade vidiática. Então, feito isso, eu comecei a pensar, eu acho que a proposta do Foucault, a demanda ética, né, é pensar como nós vamos nos transformar a nós mesmos a partir das nossas próprias experiências. Eu me disse, né, tenho falado tanto das audiovisualidades que nos cercam, que estão na nossa exterioridade, que são um reflexo também, é uma identificação que nos compõe enquanto sujeitos, mas eu acho que está na hora de eu falar, né, de eu tomar o lugar do qual eu falo. Então aí eu fui esmiuçar as audiovisualidades que me compuseram, que marcam quem é o Newton, sujeito, professor, pessoa, marido hoje. E eu acabei descobrindo, nessa minha investigação sobre mim mesmo, sobre esse exame, é uma prática de um exame de si, que as novelas, as séries, as músicas que eu assistia, que eu via, com os quais eu tinha contato no período da ditadura, enquanto criança gay, marcaram e têm um laço direto com as minhas produções de hoje. Então, uma questão que eu acho que aparece bem na minha produção atual é esse lugar do desamparo, que estava lá, né, enquanto criança gay, sendo governado pelos ditadores, imbuído e sendo vigiado e punido na escola. Então, eu vejo como realmente não tem uma separação entre ciência e vida. E o processo também de saber, ele é descontínuo, né, na formação da gente, mas que começa lá também, é o lugar da infância ao qual a gente realmente precisa retornar. Né? Esse era um dos trabalhos, né, pensar o governo da infância, que o Foucault estava se propondo como trabalhos próximos ali depois
das Confissões da Carne. Uhum. Então foi por isso aí que eu fiquei tão tocado e achei que eu precisava me tomar a mim mesmo enquanto objeto de estudo. Porque o nosso lugar de trabalho é o da experiência. Não da experiência empírica, mas esse lugar da experiência de si, que é a gente se inscrevendo e se inscrevendo a partir da história e da nossa história, né? Dando um lugar aí para a nossa produção de subjetividade. Ontem a gente conversou com o professor Leandro Collin, aqui da Universidade Federal da Bahia, né? E ele falou que não dá mais para seguir sendo a mesma pessoa como pesquisador também depois de ser tocado pela obra de Foucault, né? Assim, ontem, no final da fala da Regiane, ela faz um processo de reescrito, de criação sobre a notícia do jornal da vinda do Foucault, notícia homofóbica, que sai no jornal Folha de São Paulo, né, na vinda do Foucault em 76, e o senhor também tem um trabalho criativo e ousado em termos de forma, de formato, né? Então, pegando esse meu preâmbulo, eu quero perguntar o seguinte, senhor, como o senhor pensa formatos diferentes de escrita, de apropriação da obra do Foucault? Quando eu digo formatos acadêmicos de escrita, quer dizer, não dá para a gente seguir o mesmo modelo sempre de escrita trabalhando com Foucault, senão Foucault não é um autor, ele nos instiga também a escrever, produzir coisas diferentes. Como o senhor pensa esse processo da escrita e da apropriação do Foucault de uma outra forma, né? Eu me sinto bem à vontade nesse entrave aí, nessa fala com o Foucault, porque ele está sempre nos dando a possibilidade de se deslocar, né? De se transformar, de mudar de lugar, de ir para outros espaços possíveis, né? Ser outro sujeito diferentemente daquilo e da forma como a gente costuma ser governado, dizendo que a gente pode se governar diferentemente da forma como a gente é governado. Então, essa ideia, né, essa discussão entre obediência, obedecer às leis, às normas, às disciplinas, Foucault traz quando ele está fazendo uma crítica, pensando o sujeito na sua modernidade. Então, eu acho que é bem esse nosso lugar, né, da desobediência e, sobretudo, das normas e condutas científicas acadêmicas, né, que exigem da gente sempre um formato, com um sumário, com as normas da BNT, é preciso ter conclusões, é preciso deixar eximiamente clara a metodologia, não é? Eu acho que a gente, todos esses elementos são importantes para a gente organizar o nosso pensamento para passar para o outro. Mas certamente a gente precisa se dessingularizar nesse campo, né? A gente precisa tomar, por exemplo, as artes como esse lugar, que eu não diria nem de transgressão, mas de própria atualização e revisitação da teoria, né? Como no caso, a autoanálise Foucaultiana que eu faço de mim mesmo enquanto criança gay no período da ditadura, ela foi deslocada, ela foi reinventada na forma de história em quadrinhos. Né? Eu tenho apresentado, por exemplo, a história de Foucault a partir das audiovisualidades, como foi o documentário ou a fita, como a gente está chamando, sobre a relação dele com o Simeon Wade e a presença dele aqui no Brasil, né? E outra coisa, é preciso que a gente dê vazão, né, à nossa imaginação, né? É preciso que a gente transforme o nosso corpo, né, esse corpo utópico, né, que é vigiado, olhado de todos os lados, que a gente possa abri-lo na imaginação, pela imaginação, né? E daí que eu tomo o Blanchot, né? É um exemplo maravilhoso da gente. O Blanchot tem uma discussão que é Foucault como o imagino, né? Que é um exemplo para a gente, né? Como nós imaginamos Foucault, né? Como ele nos atravessa. Então a gente precisa se dar essa possibilidade, enquanto pesquisador, de ir além da gente mesmo, né? Para, além da teoria, experienciar a gente enquanto sujeito pesquisador neste presente, né? E o nosso presente é cheio de
de transformações, né? Uhum. Agora, muito recentemente, a gente está sendo permeado pela inteligência artificial, né? Qual é o nosso lugar diante desse atravessamento, né? Como a gente vai se apropriar dessa inteligência? E é a partir desse lugar da estética, da possibilidade de nos reinventarmos, é que a gente vai aí dar as mãos para essa nova possibilidade que nos levam a outros espaços, viver outras heterotopias, fazer do nosso corpo uma heterotopia biológica para ocupar, invadir e reconstruir o lugar no qual a gente está. Bom, eu ia perguntar sobre dessubjetivação, mas o senhor falou de uma forma tão linda agora que eu nem sei se eu puder fazer essa pergunta. Mas, já que a gente está aqui, eu ainda queria aproveitar e ouvi-lo sobre dessubjetivação, que eu acho que a gente estava comentando um pouco antes, né? Assim, nos estudos Foucaultianos a gente tem ouvido muita gente falar de processos de subjetivação, né? E aí, queria talvez ouvi-lo um pouco sobre o processo de dessubjetivação. Tá? Nos domínios da linguagem, a gente tem falado, o nosso início era pensar o lugar do sujeito. Né? Hoje a gente pensa os sujeitos, as sujeitas e sujeites. Né? Então, a gente já teve uma ampliação. Né? Depois a gente se preocupou bastante, acompanhando as publicações, né, com os processos de subjetivação, que é o que torna o indivíduo um sujeito. Então, levando em consideração essas coerções, a gente se preocupou. Mas onde que está o sujeito criativo? Então, vamos invadir, mergulhar na produção de subjetividades que o Foucault apresenta para a gente. Né? Então, a gente tem aí uma rede, que não são elementos distantes e separados, né? E também não são noções ou teorias, são modos do sujeito viver. Né? Sendo sujeito, sendo subjetivado, passando por produzindo a sua subjetividade, mas também, né, existe o processo de dessubjetivação. O Foucault vai falar de uma empreitada de dessubjetivação, une entreprise de dessubjectivation, que seria o quê? Né? Num primeiro momento, há mais de uma década atrás, eu pensava que a dessubjetivação era apenas se tratava de uma questão, que era o sujeito aniquilar-se a si próprio, arrancar-se de si diante de um desgosto total que fazia com que ele se perdesse de si mesmo e houvesse uma dissolução do seu eu em termos de sujeito. Então, é isso que acontece realmente quando a gente se dessubjetiva. Né? Mas esse não é o único elemento. Né? A dessubjetivação, ela passa por esse processo de dessingularização, né? Mesmo que o sujeito tinha, enquanto singular, a partir das normas, disciplinas, procedimentos de controle que nos constrangem enquanto sujeitos, da dessubjetivação também faz parte esse processo de tornar-se outro, de se reinventar. Né? Então, a dessubjetivação está aí enquanto estética da existência, enquanto obra de si mesmo, que é o sujeito se desdobrando sobre si, sobre as suas práticas, as práticas do sujeito consigo mesmo, da forma como ele lida com a história no seu coletivo, mas, sobretudo, a partir de uma forma de exame que faz com que aquela prática seja, de alguma maneira, única. Então, se dessubjetivar significa se ressubjetivar de um outro lugar que foi, na medida do possível, uma eleição realizada pelo próprio sujeito. Né? Então, não é mais o sujeito ali assumindo as práticas de governo do outro, mas podendo governar-se a si. Então, diferentemente, inclusive, da produção de subjetividade, a dessubjetivação significa eu vou me transformar em outro. O outro no qual eu me vejo e o outro que pode veicular e que vai atender às práticas da maneira como eu quero viver. Né? Então, existe ali uma
pontualidade, algo de singular que eu acho que não atingia quando pensava até os processos de subjetivação. Uhum. Professor, agora para terminar, a Regiane quer fazer uma pergunta? A gente faz parte de um projeto coordenado pela professora Regiane, que é financiado pela FUNCAP, que é a nossa fundação de pesquisa lá do estado do Ceará, que é Biopolítica e Vidas Vulneráveis, né? E a gente sabe que o senhor tem um apreço pela leitura das Vidas Infames, que foi um momento da obra do Foucault, enfim, ele tem uma leitura sobre Herculano Barban, o senhor trabalhou isso também em vários grupos de pesquisa, estão disponíveis até no YouTube essas discussões, né? E o senhor traduziu a Hermafrodita, né? Talvez eu queria perguntar como o senhor começa a sua relação com essa parte da obra do Foucault, As Vidas Infames, né? Assim, Herculano Barban e Pierre Rivière, né? Enfim, né? É isso, assim, sua relação de pesquisa com, né? A vida da Herculano Barban e do Pierre Rivière faz parte de um modo de pensar a história do Foucault muito peculiar, que é pensar as micro-histórias. Então, isso é muito bacana porque faz também com que a gente pense e nos dê a possibilidade de produzir as nossas próprias narratividades. Então, e isso não poderia se fazer diferentemente se não fosse olhar para aqueles que em algum momento estiveram à margem. Por exemplo, no caso da Herculano Barban, o que o Foucault faz é apresentar o diário da Herculano, que é, ao meu ver, a gente pensando hoje, uma mulher trans, intersexo, que não pôde, que não aguentou as amarras da sua época, né? Que se dessubjetivou enquanto sujeita e não fez a passagem na dessubjetivação para a reinvenção, porque ela acaba se suicidando. Né? Então, é muito bacana com essa questão a gente pensar as sexualidades dissidentes. Né? Enquanto LGBT, eu estava preocupado e estou preocupado em como contemplar e como pensar esses lugares, como a gente se movimenta nessa rede LGBT. Então, tomando Foucault pontualmente, eu fui pensar a questão da pessoa intersexo, que eu vejo talvez aí na última década, muito mais fortemente nos últimos 5 anos, as pessoas intersexo tendo a sua visibilidade, né, participando de políticas públicas e lutando por direitos que muitas vezes não são validados pelo Estado. Né? A gente tem tido exemplos de pessoas intersexos que passam em concurso, mas que são consideradas, entre aspas, né, uma anomalia, porque não são aptas, devido à sua intersexualidade, a assumir o concurso. Né? Então, quando a gente vai mudar essas questões? Né? Então, o Foucault, ele ajuda, né? ele realmente está aí para que a gente pense o que está acontecendo agora com as nossas vidas. Né? Então, esse trabalho realmente precisa continuar e a gente precisa cada vez mais, né, do Foucault, pensar o que a gente está fazendo nesse momento, como cada um está vivendo e o lugar que cada um está assumindo para dizer as coisas que fala. Eu acho que essa é a grande virada com o Foucault, né? Não cabe a gente ficar dizendo o que o Foucault falou, o que ele repetiu, o que estava na aula dele. Sim, isso faz parte do processo de conhecer a obra, da gente conhecer o pensamento do Foucault, mas o que a gente faz com isso? Né? A gente se coloca nessa posição do presente, diante dessas questões que ele iluminou e que hoje são pauta e modo de vida incontornável do que a gente vai fazer e como a gente vai continuar vivendo a partir de agora. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi muito importante para a gente ouvi-lo aqui. Né?